Bom dia, sexto ano, tudo certo por aí? Então, vamos continuar estudando sobre a Grécia Antiga, certo? E hoje nós vamos falar de guerras que aconteceram na Grécia Antiga, tá? Você lembra que a gente estudou sobre a Pérsia? Então, o Império Persa foi um império muito poderoso da antiguidade. E um dia os persas juntaram seus exércitos e decidiram dominar os gregos. Você lembra que os gregos não eram um império, eram várias cidades separadas, cidades independentes, que inclusive guerreavam umas com as outras. Mas quando o Império Persa veio com os seus exércitos para atacar todas as cidades gregas, para dominar a região, sabe o que aconteceu com os gregos? Algo muito legal. Eles se uniram. Todas as cidades gregas se ajudaram e disseram: nós temos que vencer os persas, não podemos deixar os persas dominar a gente. E eles se juntaram, fizeram realmente uma aliança entre si, se uniram para vencer os persas. Inclusive, eles fizeram uma aliança que eles deram o nome de Confederação de Delos. Essa confederação era assim, ó. Todas as cidades gregas, eram muitas, né? Atenas, Espartas, Tebas, Corinto e muitas outras. Essas cidades, todas elas ajudavam para guerra contra os persas. Então, elas davam dinheiro, ajudavam com navios ou com soldados, todo mundo ajudava. E por que Delos, Confederação de Delos? Porque Delos era uma ilha onde eles guardavam todo o dinheiro e as coisas que iam usar na guerra, tá? Era ali a Ilha do Tesouro, em Delos. E quem que organizava tudo isso era a cidade de Atenas. Na época da guerra contra os persas, Atenas era governada por Péricles. Lembra que o Péricles, ele reformou Atenas, né? Pois é. Então, a guerra durou de 492 a.C. até 449 a.C. E sabe de uma coisa? Quem venceu a guerra? Sim, os gregos venceram os poderosíssimos persas. Os gregos venceram. Por quê? Porque eles fizeram aliança, eles se ajudaram. Mesmo que eles às vezes brigavam entre si, ali eles pararam de brigar entre si e todos eles lutaram contra o inimigo comum, que eram os persas. A guerra terminou em 449 a.C. e eles assinaram um tratado bem importante, o Tratado de Susa, que foi na cidade de Susa, da Pérsia, e os persas prometeram que não iam mais atacar os gregos, tá? Então, e que os gregos tinham todo o domínio ali na região do Mar Egeu. Muito bem. A guerra contra os persas foi vencida pelos gregos, certo? Muito bem, porque tiveram aliança. Aí o tempo passou e sabe, agora uma coisa mau caráter. Olha que pena, que triste. Depois de ter uma vitória tão importante, Péricles, o governante de Atenas, continuou recebendo dinheiro de todas as cidades, mas já tinha acabado a guerra. Ah, para deixar guardado, vai que, né? Tem mais uma guerra. Acontece que, em vez de deixar guardado lá na Ilha do Tesouro, a Ilha de Delos, ele começou a usar esse dinheiro que as outras cidades davam para as guerras, ele começou a usar para reformar Atenas, para deixar Atenas bem fortificada, com bastante defesa, construiu teatros novos, templos novos, mandou fazer navios para Atenas. E isso é mau caráter, porque esse dinheiro não era para usar para isso. Então, ele começou a dominar sobre as outras cidades. Péricles, que era de Atenas, queria mandar em toda a Grécia, fazer uma política imperialista, formar quase um império. Ele mandava em todo mundo. Ah, mas aí a cidade de Esparta, os líderes de Esparta não gostaram nada disso e juntaram algumas aliadas, outras cidades, e disseram: vamos fazer guerra contra Atenas. Olha só, agora começou guerra de gregos contra gregos, de novo. E Esparta, junto com outras cidades, lutou contra Atenas, que também tinha outras cidades que apoiavam. E essa guerra ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, porque Peloponeso era o nome da península onde era Esparta. Gente, essa guerra, então, ela durou bastante tempo também, de 431 a.C. até 404 a.C.
Sabe quem ganhou essa guerra de Atenas contra Esparta? Esparta contra Atenas, cada uma com as suas aliadas? Esparta ganhou. Esparta ganhou, então tirou o domínio de Atenas, de Péricles. Só que aí Esparta queria mandar em todo mundo. Aí Esparta queria mandar em todas as cidades gregas. Aí a cidade de Tebas juntou outras cidades amigas e disse: vamos fazer guerra contra Esparta. E de novo outra guerra. Agora Tebas, junto com as suas aliadas, estava lutando contra Esparta e suas aliadas. E o que acontece? Esparta perdeu a guerra. Só que assim, todo mundo saiu perdendo, porque essas guerras, elas foram enfraquecendo os gregos. Eles foram gastando dinheiro, perdendo soldados e perdendo a aliança que eles podiam ter entre si para serem fortes. Aí sabe o que aconteceu? No ano 338 a.C., o rei Filipe II da Macedônia, Macedônia era um outro local no mapa, fica acima da Grécia, e esse rei aproveitou que as cidades estavam tudo brigando entre si, estavam enfraquecidas, foi lá e dominou sobre a Grécia. E agora a Grécia foi toda ela, todas as cidades gregas foram dominadas pela Macedônia, certo? Então, é uma semeadura e colheita também, né, gente? Semear, ficar brigando uns com os outros, acabou que eles perderam a guerra para um inimigo de fora. Olha só. Entenderam a aula de hoje, então? Eu desejo uma ótima semana de estudos e a atividade vai ser interessante. Lá na página 19, a número 2, pede para colocar em ordem, fazendo uma linha do tempo, aqueles acontecimentos. Então, você vai ver o que aconteceu, é sobre isso que a professora falou hoje. O que aconteceu primeiro, você coloca primeiro e coloca o ano lá na linha do tempo, certo? Vai fazer uma linha do tempo sobre essas guerras, tanto as guerras da Grécia contra a Pérsia, quanto dos gregos contra gregos, tá bom? Muito bem, e depois também você vai associar um princípio, que não vai ser difícil, né? Deus abençoe, ótima semana!